Muito bem, de volta, agora é hora de Claramente. E ainda essa semana, na segunda-feira, o psiquiatra Dr. César Vasconcelos falou dos mitos sobre o que ocorre com o comportamento dos filhos de pais que se divorciaram. Ele explicou algumas consequências na vida adulta dos filhos do divórcio e hoje vai completar essas informações falando o que esses filhos podem fazer para diminuírem os sofrimentos originados da separação de seus pais. Fique agora com Claramente. Olá, que bom estar com você de novo aqui no Claramente. Nós vimos no Claramente anterior que o divórcio realmente machuca as crianças e jovens e produzem repercussões negativas no comportamento na vida adulta desses filhos de pais que se separaram. Vamos dar uma olhada no que pode ajudar essas pessoas vítimas do divórcio dos pais. Os fortes temores nos filhos de pais divorciados precisam ser enfrentados. A direção espiritual é frequentemente importante para a cura. Os que foram entrevistados relataram ter sido ajudados em sua luta contra a desconfiança, os medos de traição e outros problemas conjugais, meditando sobre a importância do cônjuge para a sua vida e orando diariamente, pedindo a Deus que aumente a confiança nele, em Deus, e também no cônjuge. Muito importante é a correção de distorções cognitivas de medo, ou seja, perceber que a pessoa pode ter pensamentos distorcidos de medo. Isso inclui pensamentos muitas vezes inconscientes. Veja exemplos de distorções cognitivas ou de pensamento que podem ocorrer nos filhos de pais divorciados. Por exemplo, eles podem pensar: eu serei traído pelo meu cônjuge. Ou pode ficar na cabeça ali perturbando: eu perderei a pessoa que eu amo. Ou então, o que aconteceu de ruim no casamento de meus pais acontecerá no meu também. Ou então, outro pensamento distorcido: eu não posso ter um casamento feliz. Ou não posso confiar em Deus quanto ao meu casamento. Uma das atitudes que ajuda a vencer esses medos e desconfianças é perdoar o pai ou a mãe que foi o mais responsável pelo divórcio, aquele pai ou aquela mãe. O trauma do divórcio resulta em forte raiva em filhos, principalmente em relação ao pai ou mãe vistos como sendo os responsáveis pela separação, devido à crença de que os pais não se empenharam no trabalho de tentar resolver seus conflitos pessoais e conjugais. Uma raiva intensa pode ser prejudicial a esses filhos de pais divorciados e precisa ser descoberta e resolvida. Se a raiva não for resolvida, ela poderá ser inconscientemente direcionada no futuro para o cônjuge, para si mesmo em comportamentos autodestrutivos e para os filhos. E existem 3 opções básicas para lidar com a raiva: a negação, a expressão e o perdão. Negação é fugir da verdade, é não aceitar a realidade. Expressão é soltar a raiva, que pode ser feita de maneira adequada ou agressiva. E o perdão pode ser a melhor solução. Filhos de pais divorciados são motivados a se engajar no exigente trabalho de perdão quando compreendem seus benefícios para o domínio da raiva. O perdão pode ser dado de forma racional, emocionalmente ou espiritualmente. A pessoa precisa pensar, usar a cognição. Por exemplo, pensando assim: eu quero tentar entender e perdoar meus pais que acabaram se divorciando. Em geral, o mais frequentemente identificado como responsável pelo divórcio é o pai. E os motivos mais comuns descobertos nos estudos são egoísmo ou raiva dele. Nesse trabalho de perdão, muitos descobrem que não conseguem perdoar por conta própria e são ajudados por aprenderem a entregar a sua ira a Deus em oração. Para muitos desses filhos, poderá haver a necessidade de viver o processo de perdão por muitos anos devido à gravidade do trauma. Ajuda na resolução da raiva do filho de pais divorciados um pedido de perdão feito por um dos pais que não fez muita coisa para salvar o casamento.
Os benefícios do perdão incluem não apenas uma diminuição da raiva, mas também uma redução da tristeza e ansiedade e um aumento também da autoestima. Estudos científicos de filhos de pais separados mostram a presença de solidão nessas crianças. Quando chegam na vida adulta, é comum eles dizerem assim: eu era muito solitário quando criança. Judith Wallenstein, psicóloga e pesquisadora que criou um estudo de 25 anos sobre os efeitos do divórcio nas crianças envolvidas na pesquisa, informou que, dentre estas crianças, os meninos eram menos propensos a desfrutar de laços estreitos com seus pais, gerando muita solidão. A outra fonte de solidão e tristeza é em relação aos pais que não estão presentes em casa, sendo na maioria das vezes o pai. Esses filhos de pais divorciados relatam sobre suas lutas com tristeza por causa da perda da experiência de conforto que existe quando os pais se amam. Eles relatam tristeza por um senso excessivo e inadequado de responsabilidade em seus esforços para ajudar o pai ou a mãe angustiado, um pai angustiado, a mãe angustiada. Alguns afirmam que tinham que se tornar seus próprios pais, alguma dessas crianças ou jovens. Algumas crianças percebem e se sensibilizam com a angústia do pai ou da mãe e assumem uma atitude de serem o pai ou a mãe dele ou dela, desse pai e dessa mãe. E isso é alguma coisa muito sofrida para a criança, porque ela tem que deixar seu papel e identidade de criança para assumir um papel, entre aspas, de adulto. Um estudo em 2013 revelou que os filhos do sexo masculino criados em famílias só com um dos pais tendem a se sair particularmente mal, com efeitos ruins em quase todos os resultados acadêmicos e econômicos. Mas eles podem melhorar, como veremos agora em seguida. A ferida de solidão e infelicidade com esses filhos de pais separados contribui para a alta taxa de divórcio quando eles se tornam adultos. É difícil resolver esse trauma sem um plano espiritual que inclua a virtude da esperança. E nenhum amor de um amigo, amiga ou cônjuge pode compensar o que falta na família de origem. Por isso, se você está infeliz em seu casamento, pense um pouco se pelo menos parte dessa infelicidade não tem que ver com você ainda não ter aceito o que faltou lá atrás no relacionamento com seus pais e que você fica esperando hoje que seu cônjuge preencha isso. Seu marido, a sua esposa, não tem culpa nenhuma de sua carência infantil trazida para dentro do casamento. Deus falou da preocupação dele com a solidão, como lemos em Gênesis 2:18 na Bíblia, quando ele declarou que não é bom que o homem esteja sozinho. E é ele, a origem, Deus, que assegura que nas profundezas do nosso ser não estamos sozinhos. Elizabeth Marquardt, autora do livro chamado Entre Dois Mundos, A Vida Interior de Filhos do Divórcio, ela é ligada à Universidade de Chicago. Ela confirma isso na sua pesquisa, explicando que um relacionamento crescente com Deus ajuda a preencher um vazio criado por uma tensão com o pai ou a mãe que havia deixado a família. O crescimento da confiança e da doação ao cônjuge pode diminuir a solidão conjugal, e o crescimento na virtude da esperança pode diminuir a ferida do divórcio dos pais. A esperança é uma virtude que ajuda na luta contra a tristeza e o desânimo. Promove a crença em um resultado positivo relacionado a eventos e circunstâncias na vida de alguém. Essa virtude ajuda a manter o coração aberto para ser mais amoroso e também receber amor. A esperança sustenta os cônjuges durante períodos de estresse e os fortalece para lutar contra a solidão. O pensamento de esperança surge da crença de que Deus chama seus filhos e filhas para a felicidade e os sustenta com seu amor, e isso pode diminuir o desânimo profundo, criar confiança e fortalecer a crença de que um casamento feliz é possível. A esperança e a fé podem permitir que os filhos de pais separados reconheçam a sua impotência diante da sua dor emocional e a entreguem a Deus. Na direção espiritual,
A esperança ajudou a criar uma abertura para receber o amor espiritual que conforta e protege contra a solidão. O rompimento da união conjugal prejudica profundamente as crianças. No entanto, as feridas causadas pelo divórcio podem ter cura. Os filhos do divórcio não devem ser prisioneiros do passado. Os principais conflitos emocionais de medo, raiva, tristeza, insegurança podem ser percebidos, pensados, trabalhados e sua influência pode ser minimizada pelo crescimento e desenvolvimento das virtudes, como a esperança, o perdão, a confiança em Deus e nas pessoas confiáveis, entre outras virtudes. Era isso que eu queria partilhar para você. Tenha esperança, lute para evitar o divórcio e Deus vai te ajudar. Até breve. Muito bem, obrigada, doutor César, pelas sábias orientações. E se você quiser rever mais do Claramente, é só acessar a playlist no YouTube, não esquece não, viu? E aproveita para compartilhar também. Ó, no próximo bloco tem receita de torta de cebola caramelizada. Olha aí, gente, que delícia! Até quem não gosta de cebola vai amar, viu? Prometo. Vida e Saúde volta já já.